a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre no Brasil no ano de 1910, a mensagem pentecostal espalhou-se por todo o país, chegando no Maranhão no ano de 1921, pelo pastor Clímaco Bueno Asa. O ano de 1940 foi o tempo determinado por Deus para que o testemunho pentecostal chegasse em boa hora. Foi assim que tudo começou. No ano de 1940, uma mulher chamada Celcelina Rosa de Lima fez uma viagem no objetivo de visitar a sua irmã Firmina na cidade de Timon, Maranhão. Nesta visita, irmã Celcelina teve a oportunidade de ouvir as boas novas de salvação através de sua irmã, que servia ao Senhor naquele ano. Ela ouviu atentamente a mensagem e logo abriu seu coração, aceitando a Jesus como seu Salvador. A partir daí, tornou-se luz para a sua família e para todo o povoado de Boa Hora. Em Boa Hora, não teve muita oposição, pois o Senhor já havia preparado o coração de muita gente, que logo receberiam também a mensagem transformadora. A partir de então, Deus separou 2 nobres missionários para cuidar da irmã Celcelina e também evangelizar as demais famílias da região de Boa Hora. Foram os irmãos Afonso Nobre e João Cearense, vindo de Timon, Maranhão. Passado poucos meses, já se podia ver um bom número de crentes, pois operando Deus, quem impedirá? Vendo a necessidade desses irmãos se reunirem em um lugar para cultuarem a Deus e de um dirigente para estar à frente dos cultos, visto que os missionários não podiam dar assistência integral aos irmãos, o homem escolhido dentre os novos crentes foi o irmão José Ribeiro, e o local dos cultos passou a ser na casa da irmã Celcelina, que bondosamente cedeu a sua casa para hospedar aquela humilde congregação. A obra do Senhor se desenvolvia, pois a boa semente tinha caído numa boa terra. Ao saber desta notícia, a Convenção das Assembleias de Deus, no estado do Maranhão, na pessoa do seu presidente, Acebiades Pereira de Vasconcelo, envia o evangelista Diolino Corrêa da Silva para pastorear este novo rebanho do Senhor em terras caxienses. Isso aconteceu no ano de 1944, foi quando o pastor Diolino chega em Caxias, através de transporte ferroviário utilizado na época. Ao chegar em Caxias, teve o primeiro contato com o senhor Alfredo Viana Neto. Indagando-lhe a respeito da direção do povoado de Boa Hora, hospedou-se na casa deste por direção divina. O senhor Alfredo, ao ouvir sobre o plano da salvação, rendeu-se a Cristo com a sua esposa, Maria das Dores Lima Viana, e sua filha caçula, Alice Viana. Poucos dias depois, partiu para Boa Hora, onde chegando, encontrou um bom número de crentes, que com alegria serviam ao Senhor que os resgatou. Assim, o pastor Diolino passou a residir em Boa Hora, onde por um período de 1 ano organizou o trabalho e começou a construir o primeiro templo, que foi inaugurado por ele no dia 7 de setembro de 1948, templo construído de taipa e coberto de palha, porém de grande valor para os crentes de Boa Hora. Neste mesmo dia, esteve presente na inauguração o pastor Francisco Assis Gomes e o seu filho Gesiel Gomes, que tinha apenas 7 anos de idade. Com a continuidade da obra de Deus, pastor Diolino realizou o primeiro batismo em águas, onde 6 irmãos foram batizados, entre eles a irmã Celcelina. Isso aconteceu no Riacho Mangabeira, e neste dia foi realizado o primeiro culto de Santa Ceia ao Senhor. Após um período de 1 ano, residindo em Boa Hora, o pastor Diolino fixa moradia em Caxias, deixando oficializado como dirigente da congregação em Boa Hora o irmão José Ribeiro, homem humilde, de bom testemunho e homem de oração, que permaneceu até o ano de 1953, quando foi substituído pelo irmão João Tanásio, na gestão do pastor Francisco Proêncio de Alencar, em Caxias. O irmão João Tanásio
era um levita, pois a sua vida ficou marcada pelo verdadeiro louvor a Deus. Este dirigiu a congregação do ano de 1953 a 1954, quando foi substituído pelo irmão Cícero Tanásio, ainda na gestão do pastor Francisco Proêncio de Alencar. O irmão Cícero Tanásio, um homem pacificador, era também um verdadeiro evangelista. Ele, juntamente com a igreja, ajudou a semear a semente do evangelho em vários povoados, sempre cooperando com eles o Senhor, que ia salvando muitas vidas para o seu reino. Este permaneceu até o ano de 1970, ano em que o Senhor chamou para a sua glória, deixando iniciada a construção do templo, que foi inaugurado no ano de 1972. Com a partida do irmão presbítero Cícero Tanásio, assume interinamente o irmão Valdemir Lima dos Santos, que permaneceu até o ano de 1971, ano em que passou a direção da congregação ao irmão José Paixão, um homem fervoroso de espírito. Este criou o Círculo de Oração Jardim de Deus, com apenas 8 irmãs, tendo como dirigente a irmã Isaura Araújo dos Santos. Irmão José Paixão serviu como dirigente nesta igreja até o ano de 1973, assumindo a congregação o irmão Manuel Pereira, irmão Né, como era popularmente conhecido. Irmão Né era cuidadoso com o trabalho, homem de uma boa mensagem, músico, maestro do coral da igreja, e na sua gestão foi realizado o primeiro aniversário do Círculo de Oração Jardim de Deus no ano de 1973, como também a inauguração do templo atual no dia 7 de janeiro de 1995, na gestão do então pastor Carlos Augusto Carneiro Rocha. O diácono irmão Manuel Pereira permaneceu à frente da igreja em Boa Hora até o ano de 1997, quando foi substituído pelo presbítero Raimundo Araújo, que deu prosseguimento ao trabalho do Senhor nesta congregação, desempenhando com dedicação a missão que lhe foi confiada até o ano de 1999, quando foi substituído pelo missionário Edgar Rodrigues, que foi enviado pela igreja em Caxias, na gestão do pastor Heitor Pessoa. O missionário Edgar deu continuidade à obra do Senhor, realizando culto familiar de casa em casa, juntamente com a igreja, e fazendo propagar-se a mensagem salvadora de Cristo nesta região. Sendo que, em março do ano de 2000, assumiu novamente a congregação o diácono Manuel Pereira, que permaneceu até setembro de 2006, onde, mais uma vez, cumpriu a sua missão com muita dedicação. Vendo a necessidade de uma melhor assistência ao trabalho em Boa Hora, visto ser a congregação mãe, o pastor Caetano Jorge Soares, presidente da Assembleia de Deus em Caxias, juntamente com a igreja, decide enviar um missionário para residir em Boa Hora e servir a igreja com tempo integral. O enviado foi o missionário Joseano Ferreira, que chegou em Boa Hora em setembro de 2007. Ele, um homem corajoso e que não desanimava, mesmo vendo os desafios enfrentados na época. Este deu continuidade ao trabalho, realizando grandes cruzadas evangelísticas, como também grandes festividades que marcaram a sua passagem em Boa Hora. O missionário conseguiu também, juntamente com a igreja, o forro e o piso do templo, como também banheiros, o conjunto eletrônico e a voz da Boa Hora, esta com estrutura de madeira. Iniciou a construção do templo da floresta, deixando-o coberto. O missionário Joseano desempenhou seu trabalho até fevereiro de 2010, quando foi substituído pelo missionário Gilson Teixeira. O missionário Gilson, um homem equilibrado e dinâmico, foi empossado no dia 9 de fevereiro de 2010, onde deu continuidade ao trabalho, confiando no Deus que faz prosperar o seu povo. Este iniciou no dia 18 de outubro de 2010 a construção da casa pastoral
das Assembleias de Deus em Boa Hora. E ainda em 2010, o missionário Gilson Teixeira foi autorizado a evangelista na convenção realizada em Caxias. Nesta mesma data, foi apresentado pelo pastor Caetano Jorge Soares, junto à SEADEMA, o pedido de desmembramento da congregação em Boa Hora, que até então era uma área da Assembleia de Deus em Caxias, o qual foi aprovado e homologado pela SEADEMA, sendo que, em 23 de dezembro de 2010, o evangelista Gilson Teixeira é empossado como pastor do novo campo, onde deu prosseguimento ao trabalho que já vinha realizando. Foram várias festividades, como batismo em águas, cultos familiares, festividades comemorativas, cruzadas evangelísticas e o primeiro congresso de missões, que foi realizado em maio de 2014, período em que, a convite do pastor e da igreja, chegam em Boa Hora o missionário Raimundo Montes e o missionário Gustavo Brito para atuarem como missionários deste campo, os quais permanecem até hoje. Sendo que nesta mesma data deu-se a inauguração da Casa Pastoral, que contou com a presença do pastor presidente da SEADEMA, pastor Pedro Aldir Damasceno, do secretário estadual de missões, pastor Francisco Assis, como do segundo secretário da SEADEMA e presidente das Assembleias de Deus em Caxias, pastor Caetano Jorge Soares, e vários pastores e caravanas da região. Pastor Gilson ainda ampliou a voz da Boa Hora, trocando toda a estrutura de madeira por uma de ferro. Também concluiu e inaugurou o templo do povoado Floresta e iniciou a construção do templo do povoado Cajazeiras, que está na altura de Radier. Por isso glorificamos ao Deus Trino, que tem sustentado e prosperado esta obra, que hoje, aos 75 anos, conta com vários obreiros, auxiliares, diáconos, missionários e mais de 200 crentes que juntos ostentam a bandeira do Evangelho nesta região. Assim, com grande júbilo, podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor.